Olá, exploradores do passado e amantes da ciência. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, nós vamos falar sobre uma verdadeira lenda, o rei, o predador supremo do período Cretáceo, o Tiranossauro Rex. O nome dele já impõe respeito, rei dos lagartos tiranos. Com suas mandíbulas capazes de esmagar ossos, um tamanho colossal e uma reputação de aterrorizar tudo o que se movia, parece que nada poderia enfrentá-lo. Mas será que era mesmo assim? O mundo pré-histórico era um lugar brutal e cheio de competidores à altura. Hoje, vamos mergulhar fundo na paleontologia para conhecer 7 criaturas incríveis que não só poderiam encarar o T-Rex de frente, mas que, em um bom dia, poderiam sair vitoriosas de um confronto mortal. Então se ajeita aí, porque a nossa viagem no tempo vai começar. E já aproveita para deixar aquele like para fortalecer o canal e mostrar que vocês curtem esse tipo de conteúdo. Vamos começar nossa contagem, do desafiante mais leve ao mais pesado, e você vai ver que tamanho nem sempre é tudo. Vamos começar com um oponente que aposta na inteligência e no trabalho em equipe. Apresento a vocês o Utahraptor. O nome significa ladrão de Utah, e esse carinha aqui faz jus ao nome, não se engane pelo tamanho menor. Um Utahraptor adulto podia chegar a mais de 6 metros de comprimento, o que é bem grande para um raptor. Sozinho, ele provavelmente seria uma presa fácil para um T-Rex adulto. Mas a grande questão é, eles não caçavam sozinhos. Os Utahraptors eram predadores de bando, incrivelmente inteligentes e ágeis. Imaginem um grupo de 5 ou 6 dessas criaturas, cada uma com uma garra terrível em forma de foice nos pés, com mais de 20 centímetros de comprimento. Eles poderiam cercar o T-Rex, saltando sobre ele, usando sua agilidade para evitar a mordida fatal enquanto cravavam suas garras em pontos vitais. Seria uma batalha de força bruta, contra estratégia e números. Uma morte por 1000 cortes. Uma presa difícil, sem dúvida. Subindo um pouco na escala de perigo, temos um dinossauro que parecia um cruzamento de um lagarto com um touro. Conheçam o Carnotauro, o touro carnívoro. Este predador era menor que o T-Rex com cerca de 9 metros de comprimento, mas ele tinha 2 armas que o T-Rex não possuía, uma velocidade impressionante e um par de chifres afiados logo acima dos olhos. O Carnotauro era construído para correr, um dos terópodes mais rápidos que conhecemos. Em uma luta, ele poderia usar essa velocidade para atacar e recuar, desferindo golpes com a cabeça e usando os chifres para causar ferimentos graves. Ele poderia não ter a força de mordida do T-Rex, mas uma cabeçada de um animal de 1,5 toneladas correndo em alta velocidade certamente causaria um estrago considerável. Seria uma luta de boxeador peso pesado contra um lutador mais rápido e ágil. Agora, vamos falar de um clássico. Um predador que reinou muito antes do T-Rex, no período Jurássico. O Alossauro. O lagarto diferente. O Alossauro era um predador de topo em seu tempo. Ele chegava a medir até 12 metros de comprimento, um tamanho muito respeitável. Embora um pouco menor e mais leve que o T-Rex, ele era igualmente feroz. Sua mordida não era de esmagar ossos, como a do T-Rex, mas seus dentes eram como lâminas de serra, perfeitos para cortar e rasgar a carne. O Alossauro também tinha braços maiores e mais úteis que os do T-Rex, com garras afiadas que poderiam ser usadas para se agarrar à sua presa. Em um confronto direto, seria uma batalha de titãs, a força bruta do T-Rex contra a ferocidade e as armas cortantes do Alossauro. Uma luta que poderia pender para qualquer um dos lados. Até agora só falamos de carnívoros, mas e se o maior desafio para o T-Rex viesse de um herbívoro? Parece loucura, mas esperem até conhecerem o Therizinosauro. O lagarto ceifador. Este é talvez o dinossauro mais bizarro da nossa lista. Ele era um herbívoro, com um pescoço longo e um corpo volumoso. Mas o Therizinosauro tinha uma arma de defesa que é simplesmente aterrorizante: suas garras. Em cada uma de suas mãos, ele possuía 3 garras que podiam chegar a 1 metro de comprimento. Sim, você ouviu direito. 1 metro. Eram como espadas saindo de seus dedos. Um T-Rex que tentasse atacar um Therizinosauro estaria se arriscando a ser eviscerado por esses verdadeiros sabres. O T-Rex teria que ser extremamente cuidadoso para conseguir uma mordida, sem receber um golpe fatal em troca. Era a defesa perfeita contra qualquer predador. Agora,
vamos sair um pouco da terra firme e ir para a beira dos rios. Porque o próximo da nossa lista nem é um dinossauro, mas um parente distante dos crocodilos que era um verdadeiro monstro. Os Sarcosuchus, ou crocodilo imperador. Estamos falando de uma criatura que podia atingir 12 metros de comprimento e pesar 8 toneladas. Suas mandíbulas eram repletas de dentes fortes, e ele era o rei absoluto dos rios e pântanos. A luta aqui dependeria do terreno. Em terra, o T-Rex teria a vantagem da mobilidade. Mas perto da água, a história muda. O Sarcosuchus era um mestre da emboscada. Se ele conseguisse agarrar uma perna do T-Rex e arrastá-lo para a água, a luta estaria acabada. O rei dos dinossauros se afogaria, impotente, nas mandíbulas do imperador crocodilo. Estamos chegando ao topo da nossa lista, e os desafiantes estão ficando cada vez maiores. Muito maiores. Conheçam o Giganotossauro, o lagarto gigante do sul. Este colosso viveu na América do Sul, e era, em média, maior e mais pesado que o Tiranossauro Rex. Ele podia chegar a mais de 13 metros de comprimento. Era um verdadeiro gigante. Sua mordida não era tão poderosa quanto a do T-Rex, mas seus dentes eram mais adequados para cortar profundamente a carne, causando hemorragias massivas. Em uma luta 1 contra 1, seria um espetáculo de pura força. O Giganotossauro tinha a vantagem do tamanho e do alcance, enquanto o T-Rex tinha a vantagem da força da mordida. Seria uma briga de rua pré-histórica, uma verdadeira colisão de titãs, onde o primeiro erro poderia ser o último. E agora, o momento que todos esperavam. O número 1. O único predador terrestre que conhecemos que era indiscutivelmente maior que o T-Rex e o Giganotossauro. Uma criatura que parecia ter saído de um pesadelo. Senhoras e senhores, o espinossauro. O lagarto espinhoso. O espinossauro era simplesmente gigantesco, podendo atingir até 18 metros de comprimento. Ele era mais comprido que um ônibus escolar. Além do seu tamanho, ele tinha uma vela enorme nas costas, braços longos e poderosos com garras em forma de gancho, e um focinho alongado como o de um crocodilo, adaptado para caçar peixes gigantes. Ele era um predador semiaquático, tão confortável na água quanto em terra. Em uma luta, o espinossauro superava o T-Rex em tamanho, peso e alcance. Suas garras poderosas poderiam infligir danos terríveis, e seu tamanho por si só já era uma arma. Embora o T-Rex ainda tivesse a mordida mais forte, enfrentar um oponente tão massivo e bem armado seria talvez o seu maior e último desafio. E aí está. 7 gigantes pré-históricos que poderiam dar ao famoso T-Rex uma luta pela vida. O rei dos dinossauros era poderoso, sim, mas o mundo antigo era um lugar perigoso e cheio de competidores à altura, cada um com suas próprias armas e estratégias. Agora eu quero saber de você. Qual desses gigantes você acha que venceria o T-Rex com mais facilidade? Ou talvez você conheça outro dinossauro que ficou fora da nossa lista? Deixa aqui nos comentários, eu leio todos e quero muito saber a sua opinião. Se você curtiu essa viagem no tempo e aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, ativar o sininho de notificações e, claro, compartilhar esse vídeo com aquele amigo que também é fascinado por essas criaturas incríveis. Um grande abraço e a gente se vê na nossa próxima exploração.